Gênesis capítulo 2. Então o Senhor declarou: não é bom que um homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que lhe auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou uma das costelas, fechando o lugar com a carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém, meus irmãos. Nós caminhamos nesse texto, irmãos, já 2 domingos. Nós vamos tem muita coisa. Esse texto é um texto, como a Bíblia é, riquíssima, né? Nós vamos ver mais um pouco sobre o princípio de construir o lar. E aqui havia um desafio muito grande, porque era o primeiro lar. E aqui tinha uma orientação de Deus. E nós precisamos, irmãos, para a gente construir o lar, existe a forma certa de se fazer e existe a forma errada de se fazer. Lá em Coríntios fala que pessoas constroem com ouro, pedra preciosa, madeira e feno. Aí Paulo fala assim: veja cada um como constrói. É importante a gente estar entendendo que existem formas diferentes de construir as coisas. Então, o princípio, irmãos, o alicerce é fundamental para o negócio se firmar. Casamento, irmãos, tem que estar fortalecido principalmente em princípios. Quando nós começamos a construir esse salão aqui, nós, antes de começar a obra, nós já tínhamos até contratado o pessoal que ia fazer os pilares, essas coisas. Nós tivemos que contratar uma outra firma para fazer sondagem do terreno. Sondagem do terreno, eles têm um negócio que eles vão batendo para ver a profundidade que o terreno tem, para encontrar o firme, a parte firme do solo. E aqui, interessante, nesse espaço aqui, tem lugares que a perfuração deu 7 metros para encontrar o firme. As sapatas, as colunas, elas têm 1,5 metro por 1,5 metro mais ou menos, com uma altura assim, acho que de 2 metros, 1,5 metro também, de profundidade, a parte daquele bloco grande de concreto. Mas abaixo dele foi feita uma perfuração com uma broca por um trator, irmão, dessa largura assim, que ele foi perfurando, porque já tinha, pela sondagem, pagamos para isso, essa sondagem falou que para encontrar a parte firme, para essa estrutura ficar firme e não ter problema de afundar, de alguma coisa desse jeito, precisava fazer, ele usou uma expressão assim: pastor, precisa fazer uma espécie de pirulito. É uma coisa que a gente vai furando e até lá embaixo e enche, enquanto encontrar a parte firme, a rocha, você enche essa parte toda de concreto. Então, além dessa sapata que tem 1,5 metro, existe uma perfuração de alguns lugares, de cerca de 7 a 8 metros aqui, para encontrar o firme para o negócio afundar. Isso aqui é fundamento. Então, se a casa, é o que Jesus fala, tem gente que constrói a vida, a casa, sobre a areia. Quando vem a tempestade, e a tempestade, os momentos difíceis vêm para todos nós, o negócio afunda, o negócio vai embora. Mas nós precisamos aprender, e isso dá trabalho. Isso dá um trabalho danado, é investimento, é um trabalho, por exemplo, que ninguém vê. Né? Quando você chega aqui, olha só como é que nós somos.
Quando a gente chega na igreja aqui, o que nós apreciamos na igreja aqui? O grafiato, a frente da igreja, amarelinho, vermelhinho, não sei o quê. A gente vai fazendo essas coisas. É o que mais nos agrada. Mas as coisas mais importantes de sustentação do templo não é o grafiato. O que sustenta a igreja não é pintura. O que sustenta o templo não é pintura. Não é se tem textura. Não é se a luz não é isso que sustenta. Não é se a cor da parede é amarelo, azul ou roxo. Não é isso que sustenta a igreja. O templo. É isso que sustenta? Não é. Mas a gente sempre dá uma investida maior, a gente fica sempre mais preocupado com a aparência das coisas. Eu não estou falando que isso é errado, a gente pintar, fazer as coisas direitinho. Não estou falando nada disso, não. Eu estou falando que a parte principal para sustentar o templo, não é o grafiato e nem é a pintura. É a fundação. Isso eu chamo de princípio. É aonde nós estamos estabelecendo a fundação da igreja. É aonde está firmado as paredes. Porque se afundar lá, irmão, vai tudo pro brejo. Cai tudo. Se uma desses pilares, por acaso, afundar, irmão, praticamente quase tem que jogar no chão. E se uma leva tudo. Se um desses afundar, e como é tudo amarrado, funda um, irmão, o negócio fica condenável. É uma situação difícil demais. Então, na vida da gente, a gente também tem que estar atento que realmente o que sustenta nossas vidas, por vezes as pessoas nem sabem, nem observam. O que muitas vezes tem feito muitos casamentos e muitas famílias naufragarem, são justamente essas coisas. É o que a gente não vê, mas que a gente deveria investir mais. É investimento nessas áreas que ninguém vê. Por exemplo, esses pilares no fundo aí, está enterrado aí, 7 metros de concreto para o chão, é um dinheiro que foi colocado, não é dinheiro perdido não, mas é um dinheiro que foi investido, jogamos terra por cima, ninguém vê. É como se não existisse. Mas se não for bem feito, irmãos, vai na hora da tempestade, na hora dos problemas, vai tudo pro chão. No casamento, no relacionamento, irmãos, nós temos muitas dificuldades e alguns divorciam e tem problemas, separação e tudo mais, porque a gente vai quebrando esses princípios. A gente vai pulando esses princípios. A gente vai errando nessas coisas. Tá, irmãos? E a gente precisa voltar para esses princípios. Voltar para a palavra. Uma das coisas que o diabo está sempre tentando na nossa cabeça e no mundo moderno é dizer assim, como disse no capítulo 3, quando o diabo tenta a irmã Eva. Quando a serpente chega para Eva e fala assim, não é assim que Deus disse? O diabo tentou ali manipular o pensamento, manipular a palavra de Deus no coração de Eva. Então, quando a gente ensina os princípios, o diabo também vem com o ensinamento dele, dizendo, não é bem assim. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande hoje, nós somos crentes de Jesus, que andamos por esse princípio aqui, que por vezes o diabo fala assim pra gente, não é bem assim. Foi isso que o diabo falou para Eva, meus irmãos. Não é bem assim não. Isso aí é exagero. Não é bem, porque Deus sabe. E a gente também, quantas vezes a gente já não fez assim, não é bem assim não, porque Deus sabe. Deus entende. Deus está vendo. E aí a gente vai quebrando princípios. Quando a gente vai quebrando princípios, meus irmãos, a coisa não vai acabar bem. Não vai acabar bem. Não vai terminar bem essa coisa. Está entendendo? E aí esse texto, quando nós já falamos para as mulheres, eu que tenho algumas palavras aqui, que diz respeito a homens e mulheres aqui. E aí nesse texto que nós lemos, você vê Deus fazendo o homem ter um sono profundo, e Deus prepara, irmãos, uma mulher para trazer para esse homem. Uma coisa bacana que a gente sempre tem que entender é que Deus coopera, irmãos, nesse processo do casamento para a gente.
Tá, eu não sou daqueles, não entro por essa coisa de nova era, de alma gêmea, não. Eu não ando por isso, não. Sai fora disso. Isso aí é outro princípio, não é princípio da palavra, não. Mas eu entendo que Deus nos dá caminhos para a gente entender se aquela mulher ou aquele homem é a pessoa ideal para a gente. É uma pessoa que nos corresponda. Eu falei aqui que existem um dos problemas maiores dos casamentos que nós enfrentamos no aconselhamento diz respeito à relação sexual, família e dinheiro. E um outro problema também, irmãos, que diz respeito a problemas sérios no casamento, incompatibilidade de gênero. São incompatíveis, cara. Tem como esses dois viver juntos, não. Mas aí casou. Aí, meu irmão, esses dois vão agora se virar. Por isso que Deus, irmãos, Deus colocou alguém, tem uma outra versão aí, que fala assim, que seja como igual a ele, semelhante a ele. Quando Adão olhou, ele viu alguém que realmente correspondesse a ele. Num processo, irmãos, de quando você vai casar, entenda duas coisas: irmãos que são solteiros, irmãos que estão esperando o Senhor, irmãos que estão orando, ou irmãos que estão orando para orar, irmãos, tem uma opção de gente, né? Escute uma coisa, Deus coopera com esse processo. Eu já vi gente falando que Deus não se mete nesse negócio da gente conseguir esposa ou marido. Irmão, a coisa mais importante na nossa vida terrena é a nossa família. Deus coopera com a gente para arrumar um trabalho? Deus coopera com a nossa saúde? Coopera. Deus coopera com tanta coisa. Agora, com a coisa mais importante da nossa vida, Ele não vai cooperar? Claro que vai cooperar, rapaz. Deus coopera, irmãos, quando você está em busca do abençoado ou da abençoada. Deus coopera com você. Deus vai te orientar. Agora, Deus não vai simplesmente falar assim, trouxe do céu para você. Não, Deus vai te mostrar e você vai perceber se essa moça ou se esse rapaz é alguém que lhe corresponda. Irmão, tem muita gente que casa sabendo que não vai dar certo. E às vezes são dois crentes. Mas os dois crentes, irmão, são totalmente diferentes. Não dá. São dois crentes. Mas tem ministérios diferentes. Tem direções diferentes. Então, irmão, você está vendo que no namoro, no noivado, não está correspondendo? Irmão, não leve isso. Não leve essa incompatibilidade para o casamento, porque senão vai ser problema. Está entendendo, meu irmão? Cuidado na hora que você está esperando, orando, se aquela pessoa pela qual você está orando ou está esperando, tem que ser alguém que lhe corresponda. Tem que ser alguém que você entenda, Senhor, é esse o caminho, é esse o caminho. É essa aqui, Senhor, é. Eu me lembro, eu trouxe essa palavra, uma palavra dessa, no casamento de Júnior e Rafaela. É sobre quando foram conseguir a esposa para Isaac. Não sei se os irmãos lembram. E aí o servo de Abraão foi lá, e qual era o que ele fez para saber? Muitas moças, ele chegou, foi com a comitiva, foi com os camelos, até na terra deles lá, para conseguir uma esposa para trazer para Isaac. Aí chegou lá, tinham muitas moças bonitas, tinham muitas moças que trabalhavam, tinham muitas moças. Mas aí o servo de Abraão falou assim, mas aquela que por acaso eu pedi água, e ela disser, e também darei água aos teus camelos, é essa que é a esposa aqui do meu senhor. Então teve um sinal, ele fez uma prova com Deus. Ele falou assim, eu vou pedir água, se ela me der água, mas também disser, e também, essa expressãozinha, e também, é muito importante pra gente. E aí ele falou assim, e também dê água para os camelos. Irmão, a Rebeca, ela, mulher joia, bonitona,
E trabalhadeira, não sei como é que fala. E ela sustância, por quê? Porque ela falou assim, ele pediu água, você pode arranjar água? Ela falou assim, claro, meu senhor. E eu vou dar água a todos os camelos. E, irmão, tinha que descer no poço para pegar água. Sabe quantos litros um camelo bebe? Cerca de 150 litros. E não era um camelo só. Você imagina aquela camelaiada. E ela falou assim, vou trazer água para todos os camelos. E ela deu água para todos os camelos. Aí ele olhou e falou assim, uma mulher dessa, essa é a esposa para o meu senhor, é essa. Então, meus irmãos, veja os sinais na Rebeca. Quanta gente fala assim, ô pastor, eu estou esperando a minha Rebeca. Resta saber se você já é Isaac. É verdade? Ou então você fala assim, pastor, estou esperando o meu Isaac. Você é Rebeca? Você tem disposição para tratar, dar água para os camelos? Você não está querendo nem lavar a louça em casa, quanto mais tratar de camelo. Você não ajuda tua mãe em casa, vai tratar de camelo? Às vezes a mãe doente, a casa precisando faxinar, e a casa está uma bagunça, essa moça não levanta, não toma frente, não cuida do pai, da mãe, não faz nada, e quer casar? Ô Rebeca, você está longe, Rebeca. Mulher para casar tem que ter o i também. Entendeu? Moça é o seguinte, vai escolher a moça, quando a mãe fala assim, minha filha, lava a louça. Sabe o que a Rebeca faz? Rebeca faz assim, mãe, não vou só lavar a louça, eu vou também varrer a casa. Rebeca faz isso. Entendeu? Rebeca nunca se contenta só com aquilo que pede. Rebeca tem sempre o i também. E ele conta, o servo de Abraão, quando vai contar o testemunho lá, na casa dos pais dela, ele dá esse testemunho. Ele fala assim, olha, o negócio é o seguinte, eu fiz uma prova com Deus, para saber qual era a moça. E aí eu pedi água, eu falei assim, Senhor, eu vou pedir água. E aquela que fala assim, que disser, eu vou te dar água, e também darei água aos teus camelos, é essa. E aconteceu, aí ele chegou na casa lá dos pais dela e deu esse testemunho. Deus me respondeu dizendo que é ela, porque eu pedi água, ela me deu água e também. Gilce, quando foi antes de casar comigo, nós estávamos namorando, ela me sacrificou ao Senhor. Sabe? Existia, não sei se existe mais, um congresso de avivamento espiritual em Teresópolis, chamado Conavi. E me parece, pastor Ivênio, uma vez, pregou sobre Isaac. Sacrificar o Isaac. E naquela época do nosso casamento, Deus pediu para ela o Isaac. No caso, o Isaac dela era eu. E ela foi e o sacrificou. Deus devolveu. Mas tem vezes que pode ser, irmãos, que a melhor coisa que vai acontecer na sua vida é não devolver. Tem coisa na vida da gente, irmãos, quando a gente está namorando, que é libertação. É libertação você não casar. É libertação você não se unir com essa moça, com esse rapaz. É libertação. Aí a gente chora um tempo, mas depois passa. E a gente vai entender que se tivesse ido para aquele caminho, a gente não é enrascada nada. Então, moça para casar, rapaz para casar, tem que ser como Isaac e como Rebeca. Rebeca faz o quê? Rebeca, você quer, pastor, eu estou esperando meu Isaac. Você tem que ser Rebeca. Você vai entender que você vai cuidar de um rapaz. Você tem que ser dona de casa. Ah, eu trabalho fora. Então você tem que ver que você... Hoje é teu pai que te... hoje é tua mãe que às vezes faz as coisas lá. Mas quando você casa, é você que assume a parada. A louça é geral por tua conta. Eu acho que todo pai, quando o rapaz fala que vai casar, ele fala assim, então daqui por diante, eu acho que o pastor Silmar Coelho falou isso. Ele falou assim, então você daqui para frente vai, a louça por tua conta, o jantar é por tua conta, é você que faz. É treinar essa moça para o marido que vem.
Para essa moça não passar vergonha quando estiver casada. É ensinar esse rapaz a pagar umas contas em casa, para ele sentir o drama. Eu falava com o Luiz e com a Jéssica essa semana. Eles estavam falando assim, pastor, cadê o convite? Esqueceram? Domingo que vem traz o convite. Já tem convite pronto. Aí eles falam assim, pastor, tá caro para casar, hein? É quase 500 conto. Eu falei assim, rapaz, aproveita isso, porque essas são as contas pequenas da família. Não é, gente? Essas são as contas pequenas, meu irmão. Tem prestação que eu estou pagando desde que eu casei. Eu estou casado desde 2001. Sabia disso? Eu pago mensalmente, irmãos, conta até hoje. Conta de luz, conta de água. É prestação que nunca acaba. É verdade. Então, essa aí eu falei, rapaz, R$500 é uma das contas menores que você vai pagar na sua vida. Aproveita esse momento, porque depois as contas só aumentam. E aí é sustentar essa moça, que agora, por exemplo, hoje é Gil que sustenta a Jéssica, a escova e tudo mais. É hoje o shampoozinho, depois, meu irmão, é tu. E aí, meu irmão, você tem que dar conta do recado. Então a gente tem que entender, meus irmãos, que a gente tem que estar preparado para isso. Quer ensinar teu filho? Que ele fala assim, pastor, pai, eu quero casar. Casar, então vem cá. Está pronto para casar? Está pronto para casar? Começa a botar para lavar roupa. Começa a falar assim, então chega aqui do trabalho, fala assim, agora ó, lava a louça, a roupa das casas, é tu que vai lavar. Coloca ela para sentir o drama, que quer casar. Prepara ela para casar. Prepara esse rapaz para acordar cedo, para começar a pagar umas contas dentro de casa, para ele sentir, para ele estar preparado. Parece que Rebeca foi preparada. Era uma moça que entendia isso. E não só fazia o que pedia, ela fazia e fazia além. Eu acho que isso é extraordinário numa mulher, numa moça. E num rapaz também. Tem gente que você pede para fazer as coisas, tem gente que fala assim, tira isso aqui e bota pra cá. Tem gente que vai e vai assim. Tem gente que fala assim, limpa aqui a sala. Tem gente que consegue, não é assim? Se for homem, às vezes, varre só ao redor do tapete. Aí a moça limpou debaixo do tapete. Ué, não, Não é assim que às vezes o homem faz? O homem varre ao redor do tapete. Mas se for a mulher, não estou dizendo que todos os homens são assim não, tá, meus irmãos? Mas aí a mulher, ela fala assim, tem que limpar aqui, ó, aí tá tudo cheio de sujeira. O homem, às vezes, varre ao redor do rack. Às vezes a mulher não, a mulher já faz você arrastar o rack. Aí qual é o pensamento do homem? Ninguém tá vendo isso não. Ninguém vai mexer, tem que limpar, pá. Então, irmão, a gente percebe os detalhes. Eu falo assim, irmãos, caráter. Você que está casando, não é só para casar, mas na vida. Caráter, irmãos, a gente percebe nos detalhes. Pastor Josué Gonçalves usa essa expressão. Caráter se percebe nos detalhes. Quer conhecer o rapaz? Se esse rapaz é o Isaac, ou se essa moça é a Rebeca, fique atento aos detalhes. Que às vezes a pessoa tenta, ser Isaac, ser Rebeca de todo jeito. O pastor falou que se pedir água tem que trazer mais água. Aí ele fica já esperto, né? Mas aí, quando você vai percebendo, daqui a pouquinho ele estoura. Aí tu, aos detalhes. Aí sabe o que a gente fala ao detalhe? A gente ignora os detalhes, os pequenos detalhes. E às vezes os pequenos detalhes é um grande sinal de Deus dizendo para você, chuta aquele laço. Sai fora. Mas aí a gente vai ter tanta coisa boa. Só esse detalhezinho. Meu irmão, é o suficiente para você rapar fora. Se você, como namorado, já está tendo que orar para mudar temperamento, mudar caráter do seu noivo, da sua namorada, meu irmão, o que você espera no seu casamento? Vai encarar essa cruz? Você não é obrigado a encarar essa cruz, não. E aí a gente ignora os pequenos detalhes. E quando a gente começa a ignorar esses pequenos detalhes, e a gente casa na marra,
E tem muitos motivos pelos quais a gente casa. A gente acha que está ficando para titia, pro titio, e todo mundo está casando e eu não caso, então o primeiro que aparece, a gente ignora os detalhes e envereda. E fala pro pastor, pastor é de Deus, essa é a minha Rebeca, esse é o meu Isaac. Minha filha tem certeza disso? Porque quem tem que ter certeza é você. Sabe por quê? Porque quem vai casar é você. Mas tem casamento, irmãos, que não vale a pena fazer. Sabia? Teve uma pessoa na igreja, uma vez, que falou sobre um relacionamento, uma pessoa com descrente. Falei para ela assim, tu sabe que eu não faço esse casamento, sabe? Tu sabe que esse casamento tá legal, não tá? Tu sabe que essa relação com essa pessoa é ilegal. Tu sabe disso. E tu sabe que não tem bênção. E tu sabe, e aí é amigável, né? É juntado. Eu falei assim, e mais? Não adianta forçar a barra porque tu tá casando com um descrente. E mais, eu não faço esse casamento. Porque não tem bênção. Não adianta você querer me pedir para fazer, porque eu não vou fazer. E pronto. Pode ser boa gente, pode ser o que for. Mas existem alguns princípios que eu caminho. E eu não faço esse tipo de casamento. Porque na verdade tem casamento que não vale a pena você fazer. Vê? Tem casamento. É uma coisa muito difícil, mas tem casamentos que o pastor, ele não deveria fazer. Ele não deveria. É uma coisa difícil demais, né? Até porque quem sabe bem é quem está casando. Mas, em alguns aspectos eu não faço. E não são feitos aqui na igreja. Entendeu? Em algumas coisas que são princípios. Quando é princípio quebrado, pode ser quem for. Pode ser quem for na igreja, irmãos. Líder de célula, toca no louvor, seja o que for. Se está quebrando um princípio bíblico, eu não faço casamento. Porque, primeiro que é desobediência. Segundo, irmãos, porque não vai fluir. Não tem bênção de Deus. E a gente acha que bênção de Deus é só não brigar. É só... Irmãos, bênção de Deus não é isso não. Tem coisas que não tem briga, mas não tem provação. Não tem aprovação de Deus. Ou eu conheço alguém que casou assim e vive bem. Vive bem, mas não é com a aprovação de Deus. É diferente. E aí, qual o que nós precisamos entender? Se essa pessoa é alguém que e Deus cuida disso. Irmãos, Deus colabora nesse processo de trazer alguém para você. É claro que você precisa estar atento, né, meus irmãos? Você precisa, esse processo, eu acho que há uma colaboração. Deus colabora, mas existe a parte humana que Deus dá para você checar, para saber se isso é isso mesmo. Quando eu comecei a namorar a Gilce, depois que ela me contou isso, ela fez uma investigação da minha vida. Ela procurou saber de quem eu era, de que família que eu era, de como é que eu fazia, É importante você saber disso, cara. É importante saber como é que é a família desse rapaz, dessa moça. Porque um voto que normalmente nós fazemos é aquele voto que Ruth fez para Noemi, onde tu fores, irei. Onde tu andares, o teu povo, o teu Deus. Será que o Deus desse rapaz pode ser o teu Deus? Quando você casa, você está dizendo assim, o teu povo será o meu povo. Então, um princípio, quando se casa, é o seguinte, você não casa só com um rapaz, você casa com a família dele. É ou não é? Eu casei com a Gilce, com o Tianante, com Cecilene, com Gil e etc. Luísa e todo mundo. Eu casando vem todo mundo junto, eu tenho que amar, eu tenho que entender que vem o pacote inteiro. Claro que tem uma palavra específica que você vai perceber aqui dos limites, tá? Tudo bem, mas você tem que entender que você está dizendo assim, o teu povo será meu povo.
Não tem como você ficar nessa não, meu irmão. Isso é furada. Eu não gosto da tua mãe, vou casar contigo, não suporto a mãe. Meu irmão, você tem alguma coisa errada aí. Primeiro que esse cara é uma besta. Como é que você vai casar com uma moça que odeia tua mãe? Como é que o teu noivo chega e fala assim pra tu? Teu pai é uma íngua danada, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Você vai casar com ele? O cara, antes de casar, já está detonando teu pai. E mais, uma moça que deixa o namorado esculhambar o pai e fica quieta e não termina esse namoro. Minha irmã, você está pensando o quê? Você deixa esse miserável falar do teu pai. É o primeiro sinal para você terminar esse namoro. Esse cara, namorando, já está falando mal do seu pai, da sua mãe, é sinal que é para você terminar. Fala assim, do meu pai, da minha mãe, você não fala. E nós estamos acabando por aqui. Mas você tem que ter personalidade. Mas aí a moça fica com medo de perder esse príncipe, né? Que mais parece sapo. E aí casa com um cara que esculhamba a sogra, esculhamba a mãe, o pai, a mãe. Irmão, a irmã Maria Fernandes, eu como pastor, eu falo irmã Maria Fernandes, mas ela é uma mãe para mim. Olha que benção. Eu sempre amei demais a irmã e o seu Silélio, demais. A família. Demais. São pais para mim. De verdade. E a gente tem que aprender esse princípio. Agir, meus irmãos, agir com a minha mãe é um negócio extraordinário. Às vezes eu percebo, não é geral. Eu percebo que às vezes tem mais problemas da nora com a sogra do que o genro com o sogro. Você já parou para pensar nisso? Você pode notar, não é bíblico isso não. Mas é uma observação. Os maiores problemas, às vezes, diz respeito com a nora e com a sogra. Você não encontra tantos casos do genro com o sogro. Entendeu? Aí com um genro com a sogra. Então, irmãos, mas independente dessas questões, de que essas porcentagens não é tão relevante, o que nós precisamos entender é o seguinte, se essa pessoa já não gosta do teu pai, da tua mãe, você vai casar para quê? Daqui a um tempo você não vai poder nem visitar seus pais. Aí você é uma mulher, que aí o cara já está falando mal dos seus pais, esculhamba seus pais na sua frente, namorando. Às vezes tem namorados que chegam a agredir a moça, namorando. Tá de brincadeira? Uma moça que se deixa ser agredida por um rapaz namorando e ainda vai casar com esse cara? Você tá de brincadeira. Mas sabe o que? Isso é comum. Eu conheço relatos que a mãe do rapaz falou assim, não casa com meu filho. Eu sei de casos. Que a mãe do rapaz chegou para a nora, estava namorando, parece, falou assim, não casa com meu filho não presta. Não casa. Mas ela casou. E a história é essa aí, que a gente termina desse jeito, meus irmãos. Então, irmão, se teu namorado pega no teu braço, você está namorando, e te sacode assim, você vai continuar com esse cara? Não, porque ele é meio raivado. Raivado dos infernos, rapaz. Sai fora dele, rapaz. Entendeu? Se essa moça te esculacha quando você está namorando, você vai casar com essa moça? É a hora de você fazer. Às vezes o pai não faz isso com a filha. Às vezes o pai é todo carinhoso, é a princesinha do papai. Aí chega um miserável, com as calças cá embaixo, parecendo as cuecas. E aí, coroa? Ah, dormir, maluco. Aí chega lá e esculacha a filha. E aí, tchê-tchê-quim. Os infernos, rapaz. Aí esculacha a filha e a moça se deixa ser esculhambada. E ainda casa com esse cara? Irmão, onde vai parar isso?
cara, porra, grita com a namorada. Rapaz, namorada não é para gritar, não. Se não tem autoridade, nem casado é para gritar, quanto mais namorar. Princípio de autoridade, nós vamos falar aqui, irmãos. Quando o marido, o rapaz, ele vai ter depois que casa. Uma coisa que Deus ministrou no meu coração para em todas as cerimônias eu realizar é a transferência de autoridade. Quando eu faço agora as cerimônias, existe um momento na cerimônia de casamento que eu faço uma transferência de autoridade. O que é a transferência de autoridade? É aquele momento em que os pais vão ver e o noivo e a noiva vão ver que agora a autoridade que estava sobre os pais está sendo transferida para o marido que agora está casando. Por que eu faço essa agora? Eu estou fazendo essa transferência de autoridade. Para que o rapaz tome consciência que dali por diante ele é o cabeça. A autoridade agora sai de sobre os pais e estabelece sobre a vida do marido e da esposa. E também é para lembrar os pais que ele continua sendo pai, a filha honra, mas agora a obediência ela vai ter agora para o marido, não para o pai. Moça que casa agora obedece a marido, se submete a marido, não ao pai. Está entendendo? E eu faço essa transferência de autoridade para que os pais saibam que agora a autoridade que ele tinha sobre os filhos está sendo transferida para esse rapaz. E é muito importante porque isso tem muitas implicações. Porque quando você, aquilo a gente fala assim, já pediu a moça em casamento? Quando você entrega a mão da moça em casamento, você está dizendo que esse rapaz agora, esse compêndio de informações espirituais e emocionais, vai ter autoridade sobre a tua filha. Então entregar uma moça para casar é algo muito poderoso. Porque você está tirando, você vai ter que entender que daquele momento em diante, você não tem mais autoridade sobre teus filhos. Sobre teu filho ou sobre tua filha. E que você agora está transferindo isso para esse rapaz. E ela agora vai se submeter a esse rapaz. Então pense muito bem na hora e antes de entregar a mão de uma filha em casamento. Poucos pais falam isso, eu não te abençoo nesse casamento. É um cuidado que você tem que ter. Então, irmão, a coisa de autoridade é muito extraordinária na Bíblia. E é princípio que nós precisamos obedecer. Entendeu? Tem que honrar a autoridade. Tem que honrar a autoridade do seu marido, dos seus pais. Então, quando você... Eu já falei isso aqui na igreja. Quando a moça é solteira, ela faz o que ela quiser. A quem ela pede orientação e obediência a seus pais. Mas depois que casa, aí é o marido. Não é os pais mais. E o princípio de autoridade... Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas famílias têm muitos problemas com isso. Por quê? Porque os pais entregaram seus filhos em casamento, mas continuam tentando ter, pelo menos, autoridade na casa dos filhos. Não pode. Não pode ter mais. Mas às vezes tem pais e mães que ainda tentam controlar os filhos. Não sei os motivos, tem muitos motivos, mas tantos pais que ainda tentam controlar. Dizer como tem que fazer. Dizer, irmãos, a autoridade é dele. Ele que manda. Ele que define como que vai ser a criação. Você aconselha, mas a autoridade é dele. A palavra final é desse marido e dessa esposa. E você precisa entender isso. Os filhos precisam entender que dali por diante a autoridade agora foi transferida para mim. E os pais precisam entender que agora a autoridade eu transferi para ele. Quer ver um texto que esse que é tal tão importante? Quero que você abra em Números capítulo 30.
Acharam aí? Números, capítulo 30. Diz assim, olha só, fala sobre votos, mas fala sobre votos e fala sobre um princípio de autoridade sobre os filhos. Moisés disse aos chefes das tribos de Israel, é isso que o Senhor ordena. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que disse. Agora preste atenção. Quando uma moça que ainda vive na casa do seu pai, ou seja, ela é solteira, fizer um voto ao Senhor ou obrigar-se por algum compromisso, e seu pai souber do voto ou compromisso, mas nada lhe disser, então todos os votos e cada um dos compromissos pelos quais se obrigou serão válidos. Mas se o pai a proibir quando souber do voto, nenhum dos votos dos seus compromissos pelos quais se obrigou será válido. O Senhor a livrará porque o pai a proibiu. Paradinha nesse texto aqui. Então você percebe? A moça estava lá e aí, por acaso, ela desejou fazer um voto ao Senhor. Normalmente, talvez um voto de humilhação, ou seja, de jejum, uma coisa assim. Mas aí, o pai dessa moça interviu na situação e falou assim, não aceite que você faça, eu te proíbo de fazer esse voto. A moça, ela está livre desse voto. E ela não, na verdade, ela não pode fazer esse voto. Se o pai lhe proibir. Se o pai souber do voto, mas não falar nada, está tudo tranquilo. Mas se o pai, perceber o voto e não quiser que essa filha faça esse voto por algum motivo, ela não deve fazer. O voto é cancelado e ela fica desobrigada de cumprir o voto. Entenderam? Essa mulher é solteira. Então, qual é o princípio aqui? Que essa moça solteira, a autoridade dela está no pai. A figura do pai é autoridade sobre ela. Às vezes tem muitas coisas, irmãos, que namorada não tem que dar obediência a namorado. Está entendendo? Se a moça quiser pintar o cabelo de azul, por exemplo, se Sabrina está namorando, Sabrina agora namorando, o cronômetro de Raimunda já ligou, né? Vamos aguardar esse casamento aí. Mas se ela quiser pintar o cabelo dela de amarelo, de roxo, ela não tem que pedir atos para isso não. Ela não precisa. Se ela cismar de fazer, ela faz. Se ela falar com a mãe, mãe, eu posso pintar meu cabelo de lilás? Pode, meu filho. Ela não tem que pedir obediência, ela não tem que dar obediência a atos. Entendeu? Ele não pode falar, eu não aceito que você faça isso. Ele pode achar até esquisito, né, meu irmão? Mas a obediência, ela tem, a autoridade quem tem sobre ela não é atos. São os pais, é Raimundo, o pai dela, os pais dela, tá entendendo? É assim que acontece. Então não tem essa de namorado mandar em namorada. Muitas vezes, eu não quero que você saia. Eu vou viajar, mas eu não quero que você saia de casa. Eu não gosto disso. Irmã, é o pai que tem autoridade sobre essa filha. Está entendendo? Vamos continuar lendo o texto. Versículo 6. Agora mudou a coisa. Mudou a coisa, ó. Se ela se casar depois de fazer um voto, ou depois de seus lábios proferirem uma promessa precipitada, pelo qual se obriga a si mesmo, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser no dia em que ficar sabendo, então os seus votos ou compromisso pelos quais ela se obrigou serão válidos. Tá? Mas se o seu marido a proibir quando souber, anulará o voto, que obrigará
a promessa, que obriga, que anulará o voto que a obriga, ou a promessa precipitada pelo qual ela se obrigou, e o Senhor a livrará. Entendeu? Então aqui já mais um detalhe. Se por acaso o marido casou e soube desse voto, mas não falou nada, ela está livre. Mas se ele casou e entendeu que não é para fazer, foi precipitado da moça, seja como for, e ele a proibir, o voto é cancelado. Entendeu? Princípio de autoridade. Vamos continuar. Qualquer voto ou compromisso assumido por uma viúva ou por uma mulher divorciada será válido. Ela não está sob autoridade de ninguém. Versículo 10. Se uma mulher que vive com seu marido fizer um voto ou obrigar-se por juramento a um compromisso, e o seu marido o souber, mas nada lhe disser e não a proibir, então todos os votos ou compromissos pelos quais ela se obrigou serão válidos. Mas se o seu marido os anular quando deles souber, então nenhum dos votos ou compromissos que saíram dos seus lábios será válido. Seu marido os anulou e o Senhor a livrará. O marido poderá confirmar ou anular qualquer voto ou qualquer compromisso que a obrigue a humilhar-se ou a jejuar. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os seus votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirmará por nada lhe disser quando os ouviu. Se, contudo, ele os anular algum tempo depois de ouvi-los, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. Então, preste bem atenção. Primeira coisa que nós aprendemos. Hoje, a moça solteira está debaixo da autoridade do pai. Se ela fizer um voto, um propósito, e o pai cancelar, anular isso, ela não pode continuar fazendo. Se por acaso ela casou, e o marido agora sabe desse voto, mas não falou nada, está valendo. Se ele falou que está cancelado, seu voto está cancelado, não pode mais. Entendeu? Agora, você está casado, sua mulher quis fazer um voto, você não quis fazer, você cancelou esse voto, a esposa não pode continuar com o voto. Foi cancelado pelo marido. Entendeu? Mas tem um detalhe. Se o marido souber hoje desse voto e não falar nada, e aí na segunda ou na terça-feira quiser falar, já não pode mais. Deus vai punir o marido. Está entendendo? O texto diz isso. Mas se o marido nada lhe disser a respeito disso até o dia seguinte, com isso confirma todos os votos ou compromissos pelos quais se obrigou. Ele os confirma por nada lhe dizer quando os ouviu. Entendeu? Se contudo ele anular algum tempo depois de ouvi-los feito, ele sofrerá as consequências de sua iniquidade. Tem coisa que você percebeu na esposa hoje, mas não falou nada acerca disso. Passou alguns dias, se você agora quiser cancelar esse voto, Deus chama isso de iniquidade, pecado. E Deus cobra do marido, porque está querendo cancelar algo que deveria ter sido cancelado, mas não cancelou. Está entendendo? Então aqui eu acho esse texto extraordinário no princípio de autoridade. A moça, crente, ela tem autoridade sobre o marido, sobre o pai. Solteira, pai. Depois que ela casa, você tem que entender isso. Há uma transferência de autoridade. Agora, por exemplo, quando nós fizemos lá, a autoridade não estava com a irmã Lídia e o Anderson, que era a mãe da Rafaela, os pais da Rafaela. Agora, a autoridade sobre a Rafaela passou para o Júnior. Entendeu? E nós faremos, sempre Deus trouxe essa palavra para mim, essa revelação para mim, de fazer essa transferência de revelação, por dois motivos. Primeiro deles, eu já falei, para que o casal saiba
que dali por diante, daquele momento em que é feita a transferência, a autoridade sai de sobre os pais. E agora, essa autoridade é colocada, e o noivo tem que entender, que dali por diante, essa autoridade agora da casa é dele e dela agora. Mudou a autoridade. E também, para que os pais se percebam, em outras palavras, se toquem e entendam, meus irmãos, que agora a autoridade desses dois não é mais, irmãos, dos pais. A autoridade saiu agora, entendeu? Se a Rafaela quiser cortar o cabelo, fazer qualquer coisa na vida, ela não vai pedir a mãe mais, ela fala para o Júnior. Se Júnior agora quiser uma opinião, não que Júnior é obediência, mas se ela quiser cortar o cabelo Chanelzinho, né, ela pede para ele. Ela numa conversa amigável, ela pode até falar com a mãe, numa conversa, mãe, eu tô querendo cortar meu cabelo assim, pintar de laranja, o que você acha? Eu não sei, eu acho que fica bonito, mas tem que falar com seu marido, é assim que se fala. Aí ela vai chegar em casa e vai falar assim, Júnior, é o seguinte, eu tô querendo cortar meu cabelo assim, Chanelzinho, pintar de laranja, o que você acha? Ele fala assim, negativo. Nada disso. E o que uma moça crente faz? Uma moça Jezabel fala assim, o cabelo é meu, eu corto do jeito que eu quiser e pinto do jeito que eu quiser. Verdade. Só que você traz iniquidade sobre a sua vida. Adianta ter o cabelo Chanelzinho, laranja, e não ter a bênção de Deus sobre a tua vida? Dá legalidade pro diabo, gente. Tá entendendo? Então, para mim, esse princípio de autoridade é extraordinário na casa. Da gente entender que existem limites também. Até aqui eu posso ir. Ali, e entender que ali agora, por exemplo, a casa dos meus pais, eu tive lá semana passada, é a casa dos meus pais. Não é mais a minha casa, por mais que os pais falem assim, essa é sempre a tua casa. Irmão, em tese, mas irmãos, na verdade, esse caminho para voltar para a casa do pai é um caminho muito complicado. Sabe por quê? Porque o rapaz sai há 20 anos atrás e volta e os pais acham que ele continua o mesmo. O mesmo menininho. Então, quando às vezes acontece do rapaz, por algum motivo, ou a moça, ter que voltar para a casa dos pais, é desgastante demais. Desgastante demais. Porque não é o caminho que deve ser feito. Eu não estou dizendo que isso é pecado, pelo amor de Deus. Não estou dizendo. Eu estou dizendo que em algumas situações, e são muitas, enfermidade, às vezes a morte do marido, às vezes uma doença em que a pessoa não consegue. Existem muitas situações. O cara perdeu o emprego, ficou sem dinheiro nenhum, e houve um socorro dos pais, ou a enfermidade, ou uma situação de divórcio. Eu não sei, existe muito. Eu não estou dizendo que deve ser o caminho. Isso aí, irmãos, isso é o último caso. Voltar para a casa dos pais é o último caso. Não é o primeiro caso. Tem gente que coloca isso como uma primeira opção. Se começar a me encher o saco, eu volto para a casa de mamãe. Ei! Nada disso. Primeiro que esse negócio de... Quando tem uma briguinha, a gente fala assim, desse jeito não vai dar. Irmão, desse jeito não vai dar, a gente está querendo dizer assim, se não entrar do jeito que eu quero, eu vou me divorciar. É isso que você está querendo dizer. Esse tipo de palavra não pode existir dentro do casamento. Entendeu? Não pode. Eu vi a esposa do pastor Billy Graham, já vi outros pastores também dizendo isso, já pensaram em divorciar. Aí ele fala assim, divorciar não, mas em assassinato, muitas vezes. Verdade. Você tem que eliminar de uma vez por todas, irmãos, a possibilidade de divórcio na tua casa. Elimina isso, cara. Divórcio não pode ser opção para nós. Divórcio é caso extremo, irmão. Quando
Em última instância, irmão, mas eu não gosto nem de falar disso. Mas a gente, qualquer coisa, mãe, irmão, não tem mais essa não. Primeiro que os problemas que você tem que ter em casa, você não tem que estar ligando para sua mãe para dizer, o Júnior me falou que eu estou gorda, mãe. Deixa. Fala pro pastor que o pastor... Não é para dizer não, gente, pelo amor de Deus. A moça vai com a coisa, mas não sei o que, irmão. Deixará pai e mãe, unir-se-á a sua esposa, e os dois serão a sua carne, e vão resolver seus problemas. Para de ficar ligando para a casa do pai, para a casa da mãe, para dizer, não sei o quê. Irmão, para com isso. Vai viver tua vida. Fica lá, tem que ter limite para as coisas. Vai se virar. Entendeu? Qualquer coisinha, irmão. Não. Autoridade sobre o marido, respeite ele, respeite ela. Aí tem que aprender isso. Aprender que a autoridade mudou, que eu tenho que respeitar limite. E como eu estava dizendo para você, voltar para a casa do pai, irmão, é a última instância. Última instância. E mais, quando tem que voltar, sabe o que a gente, nos casos que eu conheço, sabe o que tem que acontecer? Você tem que engolir sapo. Né? E é sapo cururu. É sapo daqueles que tem lá na chácara Irecê. Um sapo musculoso. Parece que toma suplemento. Meus bichos gordos. Irmão, você voltar para casa de pai, você pode ter certeza que você vai engolir sapo. E mais, se você vier pedir aconselhamento para mim, eu vou assim, irmão, engole esse sapo. Trabalhe e dá um jeito de sair de lá. Entendeu? Porque você saiu. Agora você está voltando. Vai engolir sapo. E sapo demais. Tem que aprender isso. Sabe por quê? Porque não é o caminho certo. O caminho é lá em frente. Em algumas ocasiões, há situações em que você precisa voltar por uma questão. Às vezes é porque a pessoa está fraquejando. Mas às vezes volta. Irmão, as coisas mudaram. Você vai ter que engolir sapo. Na verdade, irmãos, na vida da gente, na vida em geral, só um parênteses aqui, a gente tem que aprender a engolir sapo. Você tem que aprender que às vezes você tem que engolir sapo. Quando você está trabalhando, meu irmão, tem essa. Por exemplo, o Júnior, eu estou citando o Júnior porque são os mais novos casados aqui, né? Quando ele tá na casa do Gil, se ele chegar lá, o patrão falar alguma coisinha para ele lá, o que ele faz? O meu pai tem 2 empregos. Eu não preciso disso, não. Parece até a Rochelle do Cris, né? Mãe do Cris. Meu marido tem 2 empregos, não preciso disso, não. É verdade. Ele pode chegar lá, eu não preciso disso, não. Meu pai trabalha igual um cachorro lá, ele vai me sujar, não preciso disso, não. Ele faz. É, não é? É, ué. É assim. Tô falando que ele fez isso não, tá, meus irmãos? Mas o filho faz isso. Faz agora. Mas agora, que o feijão tem que chegar em casa e pelas mãos dele e dela. Faz. Muitas vezes você pega um chefe íngua, um chefe mandado pelo inferno, irmão, para esculhambar a gente, e você tem que engolir sapo, rapaz. Mas o quê? Sabe o que eu vejo às vezes as pessoas fazendo? As pessoas, qualquer coisinha, sai do emprego, e aí sabe o que vai fazer? Vai pedir dinheiro a pai e mãe. Que isso, rapaz? Irmão, segura a onda. Vai ver. Se é o ideal dos sonhos onde ele trabalha. Talvez não seja, mas ele é grato a Deus. Ele é grato a Deus pelo trabalho. Está sendo uma bênção lá e tudo mais. É o sonho dele. Não, talvez não seja. Mas, meu irmão, a gente quando está casado, a gente tem que engolir sapo. Tem que segurar a onda. Porque o feijão tem que chegar. É diferente, meu chapa. Antes não, você sai, não vai trabalhar, não quer saber. Agora você casa, a chapa esquenta. Entendeu? Você tem uma mulher para sustentar. Você já aprendeu
Que mulher é um investimento altíssimo. É bom o investimento, mas é alto. E você tem que engolir sapo. A vida a gente tem que engolir sapo, irmão. Eu não estou aqui para engolir sapo. É por isso que você está do jeito que você está. Eu tenho certeza que alguns irmãos aqui estão lá porque hoje precisa sustentar. Querem algo maior? Querem ganhar mais? Querem. Mas por enquanto a porta não se abriu. E enquanto a porta não se abre, meu irmão, engole esse cururuzão. Engole esse negócio, rapaz. Engole esse sapo, rapaz. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Baixa a tua bola. Vou dizer o que o anjo falou para Agar. Agar estava muito cheio de história para cima de Sara. O anjo falou assim: vai lá e se humilha para tua senhora. Que muitas vezes o que o anjo está querendo dizer é assim: engole esse sapo, Agar. Engole esse sapo. Isso que eu estava dizendo. A gente precisa engolir sapo. A gente por vezes é muito orgulhoso. Mas a gente passa muito sofrimento na vida. Tem muito problema na vida, porque a gente não gosta de engolir sapo, a gente não gosta de baixar a crina, a gente não gosta de se humilhar, mesmo quando precisa. A gente não gosta de depender dos outros, a gente não gosta de receber. Irmão, a gente tem que fazer. Tem que sentar. Pode ganhar mais? Não há pecado nenhum em você querer um emprego maior. Mas é diferente quando você casa. Você casa, não dá para ficar escolhendo muita coisa assim não, meu irmão. Você tem que, vender cafezinho na rua, vende picolé, faz o que você vê na cabeça, mas o rango tem que chegar. Tá entendendo? Essa é a verdade. E muitas vezes você tem que ir lá e bater, e procurar emprego, e entrega currículo, e não tem o que você sonhou para fazer, você faz outra coisa. Pastor, eu sou especialista em computação gráfica. É, meu irmão, mas se não tem emprego, você vende picolé. É ou não é? E o cara que casa tem que estar ciente disso. Ele está casando e ele precisa dar conta do recado. E a chapa é quente. E eu paro hoje aqui. Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero que você ore ao Senhor pela sua casa. Hoje foi uma palavra também até bem específica sobre pessoas que estão casando, pessoas que estão namorando, pessoas que estão orando para orar, mas também uma palavra para aqueles que estão casados, para entender, irmãos, que muitas vezes nós precisamos engolir sapo. Muitas vezes, irmãos, nós temos que baixar o nariz. Que a gente precisa sacrificar, precisa fazer as coisas. Casamento é coisa séria, é uma bênção, irmãos. Eu amo meu casamento, eu amo minha esposa, de verdade. Eu sei das implicações da responsabilidade que nós precisamos ter. Tá? Do princípio de autoridade que está estabelecido, irmãos. E que nós precisamos entender, inclusive nos casados. Muitas pessoas que estão casadas há algum tempo ainda não entenderam o princípio de autoridade. Ainda estão sob a autoridade de pais. Você está casado, minha irmã, meu irmão. E tem muitas pessoas que ainda se submetem à autoridade dos pais. Às vezes para ter regalia, para ter benefício. Isso é manipulação, irmãos. Isso é manipulação. Então entenda que a autoridade foi transferida para você. Você se unirá à sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. E agora não serão duas, mas uma só carne. Princípio de autoridade, algo espiritual que acontece, irmãos, no casamento. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que você continua amando seus pais, que você continua honrando os seus pais. Mas agora Deus estabeleceu um lar, e esse lar precisa
tem um desligamento como de um cordão umbilical. Essa autoridade é transferida. Se estabelece um novo lar. Você continua amando seus pais, honrando seus pais. Mas agora o princípio de autoridade, de obediência, irmãos, está sobre o casal. E nós precisamos entender isso, porque muitos lares estão tendo muitos problemas, irmãos. Um dos maiores problemas é a questão familiar. Interferência de pais no casamento. Interferência. Porque às vezes a mãe sempre acha que a nora não faz como ela fazia para o filho. Não vai fazer mesmo. E não tem obrigação de fazer. Como fazia não, porque um era a mãe, a outra a esposa. Entendeu? Até porque você não casou com tua mãe, você casou com uma mulher que vai ser a sua esposa. Uma coisa diferente. E aí essas comparações, elas não são boas, não são benéficas. Então resgate a autoridade na sua casa, esse princípio. Talvez na sua vida, no seu lar, você tem que entender se nós precisamos viver a nossa vida. Nós precisamos viver a nossa autoridade. Resgatar isso no seu lar. Tá? Assuma a tua casa. Você precisa assumir a tua casa. Assuma a tua casa. Assuma a autoridade espiritual da tua casa. Seu marido. Você é o sacerdote dessa casa. Você é aquele que ministra, que ensina, que orienta. Você, homem. Tá? Eu quero orar pelo teu casamento, pela tua casa. Tá? Quero que você feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, que tu venha sobre nós. Minha primeira petição, minha primeira palavra ao Senhor é a respeito daqueles que se sentem só e que querem ter ainda relacionamentos, querem casar. E tua palavra diz que não é bom que a pessoa fique só, que o homem ou que a mulher viva só, fique só. E nós aprendemos que o Senhor coopera para isso. O Senhor sempre coopera. Porque a coisa mais importante nessa terra é a nossa família. O Senhor coopera para isso. O Senhor nos dá sinais. O Senhor nos dá mostras. Se aquela pessoa é a que corresponde, Senhor. Que há muitas pessoas incompatíveis, mas teimando em casar. E a coisa não tem acabado bem, Senhor. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus a gente possa perceber os detalhes, a gente possa perceber os sinais que o Senhor está nos mostrando, sinais de sim e de não. Assim como tu deste um sinal para aquele servo de Abraão que foi buscar uma esposa para Isaac, que era uma moça que tinha o também. Que tu possa preparar as nossas Rebecas aqui, Senhor. Que elas não sejam só moças inteligentes ou moças bonitas, mas que elas também tenham algo a mais. Que teu Espírito Santo, Senhor, gere em cada uma delas, o algo a mais, o que vai além. Da mesma forma sobre os homens. Que não sejam só homens trabalhadores. Trabalhar é algo muito importante. Sustentar é importante. Mas que eles tenham algo a mais que só trabalhar. Que eles sejam amorosos, dedicados, sacerdotes da casa. Em nome de Jesus, que nós possamos, que esses irmãos possam buscar pelo algo a mais, que tanto abençoa, que tanto é o sinal de Deus. Gera no meio da igreja, Senhor, nessa geração algo a mais, Senhor. Não sejamos só crentes, mas que exista o algo a mais, a unção do teu Espírito, Senhor. Que
sejam moças crentes, mas que sejam moças que cuidem bem da casa, dos pais. Eu tenho certeza que elas cuidarem bem dos pais, elas vão cuidar bem dos maridos. Tenho certeza que esse rapaz é um bom filho e vai ser um bom marido. Então, Senhor, que desde já Tu possa gerar esse algo a mais em cada um de nós. E aqueles que já estão casados, Senhor, que nós possamos cada dia mais a buscar por algo novo, o algo a mais para abençoar o casamento, porque sempre tem algo a mais que nós possamos buscar, que nós podemos buscar para abençoar, para aprimorar, para melhorar, Senhor, o relacionamento. Pessoas com dificuldade de conversar, de se comunicar, que nós possamos buscar esse algo a mais, esse desejo de ouvir, de entender, de compreender, Senhor. Que possamos buscar entender talvez algumas áreas que nos falta isso, e que possamos buscar em Deus, com a ajuda do Teu Espírito, Senhor, buscar por aprimorar isso, por desenvolver isso na nossa vida. Senhor, traz saúde aos nossos lares, nossas famílias, nossos casamentos, em nome de Jesus. Que possamos entender, Senhor, algo tremendo que é o princípio da autoridade espiritual que existe, Senhor, nas nossas famílias. Quando nós casamos, essa transferência que foi feita, e que em cada casamento possa ser entendido que nós agora recebemos uma porção de autoridade sobre o lar, que possamos de fato tomar posse, entender, se conscientizar dessa autoridade, e que nos pais também, Senhor, que entregaram os filhos, que eles possam entender que a autoridade foi entregue, que o filho e a filha foi entregue, e que essa autoridade diz respeito a eles agora, para que não haja interferências, para que não hajam tantos problemas como tanta gente ouve, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, tantos problemas poderiam ser ou não ter sido acontecidos se a gente simplesmente tivesse uma postura, um entendimento de autoridade, de posicionamento, de limites. Limites que nós precisamos entender que nós deixamos pai e mãe. Limites de entender que os pais agora não têm que invadir o espaço dos filhos. Há limites, Senhor. Deixará pai e mãe unir-se, há limites. Que nós possamos entender que o nosso lar agora é outro. Que os pais também possam entender isso, Senhor. Para que haja saúde no lar. Porque é assim que o Senhor fez. É assim que o Senhor quer. Então, Senhor, abençoa as nossas famílias, abençoe cada casamento, cada lar, dá a Tua bênção sobre os irmãos. Eu peço sobre cada um dos Teus filhos, Senhor, a Tua paz, a Tua bênção e a aplicação dos Teus princípios, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.